Olá, cá estamos nós para mais uma aula de português língua não materna, nível intermédio. Eu sou a professora Ana Josefa e vamos continuar na nossa caminhada de aprendizagem do português. No último bloco nós falámos sobre frases simples e frases complexas. Hoje vamos continuar a falar de frases complexas, mas para além das frases complexas, da gramática propriamente dita, nós vamos também ver uma história que tem a ver com um jovem que inventou um instrumento que veio revolucionar a vida da sua aldeia. Mais à frente vais ter a oportunidade de conhecer essa história. E a partir dessa história nós vamos construir novas frases complexas. Então vamos aqui começar pelo desafio da aula anterior. Ora bem, então temos aqui o nosso plano, não é? Frases complexas, o uso das conjunções, porque nós para construirmos frases complexas precisamos das conjunções, e também vamos falar da história de William Kankamba. Ora bem, o desafio da aula anterior era construir uma frase simples a partir... portanto, construir uma frase complexa a partir de duas frases simples, não é? E então, como nós estivemos a ver os provérbios no bloco anterior, então temos ali duas frases. Eu aprendi muitos provérbios e eu vou escrever todos. E então poderíamos ter uma frase complexa que juntasse estas duas frases simples. E então seria, por exemplo, eu aprendi muitos provérbios e vou escrevê-los todos. E temos ali aquela palavrinha "e", que é a palavra que vai juntar uma frase à outra para construir, então, esta frase nova, que é uma frase complexa, uma frase mais comprida, não é? Que tem duas ações. A primeira, que é eu aprendi os provérbios, e a segunda, que é eu vou escrevê-los todos. Ora bem, nós para fazermos frases complexas precisamos das conjunções. As conjunções são aquelas palavrinhas como "e" que nós vimos na frase anterior. Então, as conjunções, não é? Estamos a falar de gramática, são palavras invariáveis, e são invariáveis que quer dizer que não variam, não é? Portanto, não variam em género nem em número, e que servem para juntar frases ou elementos dentro da mesma frase e permitem a coordenação e a subordinação. Agora, o que é isto de coordenação e subordinação? A coordenação, quando temos uma frase complexa e que temos uma coordenação, as frases não são propriamente... As frases que dão origem à frase complexa, uma não é mais importante que a outra, estão mais ou menos ao mesmo nível. Temos ali exemplos de algumas conjunções coordenativas, o "e", o "mas", "ou" e o "pois", e temos ali um exemplo de uma frase. Eu gosto muito de doces, mas tenho de deixar de comer chocolates. Portanto, as frases simples que deram origem àquela frase são estas. Eu gosto muito de doces, e a outra frase seria eu tenho de deixar de comer chocolates. Portanto, aqui as duas frases estão ao mesmo nível, por assim dizer. Mas quando se trata de subordinação, há uma frase que é mais importante do que a outra. Há uma parte da frase que é mais importante do que a outra. E temos ali algumas conjunções subordinativas. E temos ali o porque, o quando, o se, o como, e temos várias outras. E então temos aqui o exemplo. Cheguei atrasada porque me levantei tarde. Portanto, a razão do atraso tem a ver com o facto de me ter levantado tarde, não é? Uma coisa, uma situação veio influenciar a outra diretamente. E, portanto, elas não estão ao mesmo nível. Temos então as palavrinhas, não é? Temos ali na conjunção coordenativa a palavra "mas", portanto, que vai ligar as duas partes da frase, e temos a palavra "porque", que também vai ligar as duas partes da frase. Agora, vamos então passar a esta história do William Kankamba. Primeiro vamos ler o texto e depois vamos ver um pequeno vídeo onde esta personagem fala sobre a sua história. Portanto, podemos dizer que é uma autobiografia, por assim dizer, porque ele conta a sua própria história.
E então, aqui o título é O Menino que Descobriu o Vento e Salvou a Sua Aldeia da Fome. E já vamos ver porquê. Então temos o texto. O Menino que Descobriu o Vento. Portanto, este título é o título de um filme que foi feito a partir da história deste jovem. Trata-se de um facto verídico. Um facto verídico quer dizer que é um facto verdadeiro. Portanto, que é de um acontecimento real. E, portanto, este filme, não vamos ver o filme propriamente dito, mas vamos falar também um pouco sobre ele, vai contar exatamente a história deste jovem e da sua descoberta. Então, vamos passar a ler o texto. William Kankamba nasceu a 5 de agosto de 1987 na aldeia de Wimbe, 32 km a leste de Kansungo, no Malawi. Ele é inventor, engenheiro e autor. A sua família era pobre e dependia principalmente da agricultura para sobreviver. Com a plantação de milho devastada pela seca em 2000, os pais de William tiveram que tirá-lo da escola aos 14 anos porque não tinham dinheiro para pagar as anuidades. Numa tentativa desesperada de manter a sua educação, William começou a visitar frequentemente a biblioteca da vila. Foi lá que descobriu o seu verdadeiro amor pela eletricidade. Depois de ler um livro chamado Using Energy, improvisou uma turbina eólica para gerar energia em casa. Com o sucesso da experiência, decidiu reunir alguns amigos para o ajudarem a construir uma bomba de água movida à energia eólica que pudesse irrigar a plantação da sua família usando peças de ferro velho. Os agricultores locais e os jornalistas investigaram a invenção de Kankamba e a sua fama tornou-se notícia. Pouco tempo depois, a sua história foi publicada em jornais de vários países. Em 2007, foi convidado para falar no TED Global, em Arusha, na Tanzânia. Seu discurso emocionou o público e vários empresários prometeram ajudar a financiar os seus estudos. Depois da entrevista no TED Talk, a sua história foi publicada em livro e, mais recentemente, em 2019, foi adaptada para filme com o título O Menino que Descobriu o Vento, dirigido pelo inglês Chiwetel Ejiofor. Hoje, aos 33 anos, William Kankamba trabalha para que a sua história não seja uma exceção. Ele coordena projetos na WiderNet, organização sem fins lucrativos, com sede nos Estados Unidos, que procura criar oportunidades para o surgimento de novos inventores. Ora bem, esta é a história, de uma forma resumida, a história de William Kankamba. Ora bem, nós temos no texto, se bem reparaste, várias palavras que estão destacadas a verde. E estas palavras são palavras que, possivelmente, poderás não saber bem o significado. E por isso nós vamos ver qual é o significado destas palavras e destas expressões que estão aqui destacadas no texto. Portanto, trata-se da história de um jovem, não é? Que inventou, portanto, um aparelho que permitiu gerar eletricidade e salvar a sua aldeia da fome, porque havia seca, e com esse aparelho era possível captar a água para irrigar as plantações. Então vamos ver aqui as palavras, vamos ver o vocabulário que está no texto e que pode eventualmente precisar de esclarecimento. Então temos aqui plantação de milho. Temos ali uma imagem, não é? Uma plantação de milho é um campo que tem milho, não é? Onde há muito milho, onde se faz a sementeira e a colheita do milho. Depois temos ali turbina eólica, portanto, que é um aparelho semelhante àquele, não é? Que, portanto, é um aparelho que gera energia através do vento. Temos ali ferro velho, que é o mesmo que sucata, não é? Que é onde se amontoam lixo de coisas que tenham ferro, não é?
portanto, aparelhos estragados, carros que já não têm uso, peças de vários aparelhos, enfim. E depois temos aqui as palavras. Temos aqui várias palavras. Temos a palavra devastado, não é? Portanto, no texto dizia que os campos tinham sido devastados pela seca, não é? Portanto, devastado, danificado, não é? Portanto, as culturas ficaram devastadas pela seca, estragadas. Anuidade, que era o que ele tinha que pagar na escola todos os anos, quer dizer que é uma quantia que se paga todos os anos, ele tinha que pagar a matrícula todos os anos, e a anuidade é a periodicidade, portanto, a quantia que se paga todos os anos. Depois ele fala ali em desespero, que ele estava desesperado, não é? Porque não tinha solução. Quando as pessoas estão desesperadas é porque estão perdidas, não encontram solução para aquilo que precisam. Depois tínhamos ali que ele ia à biblioteca frequentemente. Frequentemente quer dizer que é uma coisa que acontece muitas vezes. Neste caso, o William ia muitas vezes à biblioteca. Como não podia ir à escola, então passou a frequentar a biblioteca para poder continuar a aprender coisas mesmo fora da escola. Gerar energia, aqui gerar é o mesmo que produzir energia. Depois temos aqui energia eólica, que é a energia produzida pelo vento. Irrigar é o mesmo que regar, pôr água, não é? Empresário é quem tem dinheiro para investir. Portanto, o empresário é alguém que cria uma empresa que tem condições para investir. Financiar, portanto, falava-se ali de empresários que queriam financiar a sua descoberta, a sua invenção e financiar os seus estudos. Portanto, aqui, financiar é pagar, custear as despesas, não é? Pagar as despesas dos seus estudos. Recentemente, portanto, quando se diz que recentemente aconteceu alguma coisa, portanto, recentemente quer dizer que foi há pouco tempo. E depois temos ali a palavra exceção. Uma coisa excepcional é uma coisa que não acontece todos os dias, não é? É uma coisa fora de comum, fora de vulgar. E temos ali que, portanto, falava-se no texto que ele trabalha numa associação sem fins lucrativos. Portanto, sem fins lucrativos quer dizer que não tem o objetivo do lucro, não tem o objetivo de ganhar dinheiro com isso. Agora vamos ver então aqui este pequeno vídeo, não é? Onde William Kankamba fala da sua história. Thank you. 2 years ago, I stood on the TED stage in Arusha, Tanzania. I spoke very briefly about one of my proudest creations. It was a simple machine that changed my life. Before that time, I had never been away from my home in Malawi. I had never used the computer. I had never seen an internet. On stage that day, I was so nervous. My English lost. I wanted to vomit. I had never been surrounded by so many Azungu, white people. There was a story I couldn't tell you then, but well, I'm feeling good right now. I'd like to share that story today. We are 7 children in my family, all sisters excepting me. This is me with my dad when I was a little boy. Before I discovered the wonders of science, I was just a simple farmer in a country of poor farmers. Like everyone else, we grew maize. One year, our fortune turned very bad. In 2001, we experienced an awful famine. Within 5 months, all Malawians began to starve to death. My family ate 1 meal per day at night, only 3 swallows of sima for each one of us.
the food passes through our bodies, we drop down to nothing. In Malawi, secondary school, you have to pay school fees. Because of the hunger, I was forced to drop out of school. I looked at my father and looked those dry fields. It was the future I couldn't accept. I felt very happy to be at the first year of secondary school. So, I was determined to do anything possible to receive education. So, I went to a library. I read books, science books, especially physics. I couldn't read English that well. I used diagrams and pictures to learn the words around them. Another book put that knowledge in my hands. It said, windmill could pump water and generate electricity. Pump water meant irrigation, a defense against hunger, which we were experiencing by that time. So I decided I'll build one windmill for myself. But I didn't have materials to use. So I went to a scrapyard where I found my materials. Many people, including my mother, said I was crazy. I found a tractor fan, shock absorber, PVC pipes. Using a bicycle frame and old bicycle dynamo, I built my machine. It was 1 light at first, and then 4 lights with switches, and even a circuit breaker modeled after an electric bell. Another machine pumps water for irrigation. Queues of people start lining up at my house to charge their mobile phone. I could not get rid of them. And the reporters came too, which led to bloggers, and which led to a call from something called TED. I had never seen an airplane before. I had never slept in a hotel. So, on stage that day in Arusha, my English lost. I said something like, I tried and I made it. So I would like to say something to all the people out there, like me, to the Africans and the poor who are struggling with your dreams. God bless. Maybe one day you will watch this on the internet. I said to you, trust yourself and believe. Whatever happens, don't give it up. Thank you. Ok, então estiveram a ver este TED Talk, esta conversa deste senhor a contar a sua história, não é? Estão a ver que ele fala aqui de sonhos, não é? Como é importante nós tentarmos realizar os nossos sonhos. Havia um problema na aldeia, que era a seca, a fome, a falta de água, e ele, com os poucos recursos que tinha e com a vontade que tinha de resolver o problema, conseguiu inventar ali a sua turbina eólica que resolveu o problema da aldeia. Conseguiu produzir eletricidade, conseguiu captar água que pudesse regar os campos e tirar as pessoas daquela situação que tinham, não é? E como a vida dele mudou. Ele era um simples camponês, era uma criança que vivia numa zona que provavelmente ninguém iria saber quem ele era, mas de facto a sua história tornou-se bastante famosa, não é? Correu o mundo e é isso que faz com que nós hoje estejamos aqui a ver este vídeo e a falar dele, não é? Portanto, e ele também deixa uma mensagem, não é? Quando tem alguma coisa que queiram fazer, quando têm um sonho, é acreditar e trabalhar para concretizar esse mesmo sonho. Ele jamais pensou que um dia
seria visto em todo o mundo e seria falado por causa da sua invenção, não é? E que a sua vida fosse mudar tanto. Ora bem, então agora nós vamos passar à nossa atividade das frases complexas. Nós vamos utilizar algumas das conjunções, que são aquelas palavrinhas que estão ali destacadas a azul, para construirmos então frases complexas. Nós temos duas frases simples e vamos juntá-las para fazer uma frase complexa. E todas as frases que vamos utilizar têm a ver com a história do William Kankamba. Ora bem, então temos ali a primeira frase. Portanto, as conjunções que vamos utilizar são essas que estão aí, o e, mas, ou, pois, porque, quando e como. E então temos aqui esta frase. A família do William era pobre. E depois temos a outra frase. A família do William dependia principalmente da agricultura para sobreviver. E agora, como é que nós vamos juntar estas duas frases? Que palavrinha é que podemos utilizar dali para formar a frase complexa? Então vamos lá ver aqui uma hipótese. Vamos utilizar a conjunção e. Então, como é que podemos fazer a frase nova? Pensa lá um bocadinho. Como é que a frase pode ficar? Vamos lá? Ora bem, a frase pode ficar assim, então. A família do William era pobre e dependia principalmente da agricultura para sobreviver. E repara que o i vai juntar as ações das duas frases, não é? Portanto, claro que há palavras que vão desaparecer, porque nós não vamos repetir outra vez ali a família do William, não vamos tê-la duas vezes na frase, porque não faz falta, não é? Portanto, juntamos as duas partes, as duas ações importantes das frases e ficamos com uma frase nova. Vamos ver aqui a outra frase. Aqui temos, os pais do William tiveram que tirá-lo da escola aos 14 anos. E depois temos a segunda frase. Os pais do William não tinham dinheiro para pagar a anuidade. Ora bem, e qual é a palavra que vamos utilizar aqui? Podemos utilizar o porque. Porque se formos ver, nós temos ali uma razão que justifica, não é? O facto dos pais o terem tirado na escola. Então, como é que fica a nossa frase? Vamos lá ver? Então aqui temos. Os pais do William tiveram que tirá-lo da escola aos 14 anos porque não tinham dinheiro para pagar a anuidade. Certo? Muito bem. E temos ali a palavra porque, que vai ligar as duas frases. Muito bem. Agora, temos aqui outra frase. William não podia ir à escola. William ia à biblioteca da vila com frequência. Também ouvimos falar nisto do texto, não é? Portanto, aqui vamos juntar novamente. E qual é a palavrinha que vamos usar? Pode ser a palavra mas. Ok, então, vamos lá. Como é que fica a frase? Já pensaste? Ok, então aqui vai ela. William não podia ir à escola, mas ia à biblioteca da vila com frequência. Agora vamos passar à frase seguinte. Agora temos aqui. Ele leu um livro chamado Using Energy. Ele conseguiu improvisar uma turbina eólica para gerar energia em casa. Ora bem, então que palavra é que nós vamos utilizar aqui para ligar estas duas frases? O que é que te parece? Exato, podemos utilizar o quando. E depois vamos ver uma particularidade em relação ao uso desta palavra. Então, como é que fica a frase se utilizarmos o quando? Será que fica no meio ou será que temos que colocá-lo noutra posição? Porque as outras frases anteriores utilizámos palavras que ficavam no meio, não foi? Pois é, então vamos lá ver. Aqui teremos que utilizar no princípio da frase. Então, quando ele leu um livro chamado Using Energy, conseguiu improvisar uma turbina eólica para gerar energia em casa. Ou então, poderíamos colocar a frase ao contrário. Poderíamos dizer, ele conseguiu improvisar uma turbina eólica para gerar energia em casa quando
leu um livro chamado Using Energy, não é? Mas como ele primeiro leu o livro e só depois é que improvisou a turbina, então fica melhor termos aqui o quando, não é? No início da frase. Então, aqui está. Quando ele leu um livro chamado Using Energy, conseguiu improvisar uma turbina eólica para gerar energia em casa. Agora temos aqui. A sua história foi publicada em jornais de vários países, não é? E depois temos muitos empresários prometeram ajudar a financiar os seus estudos. Que palavra é que vamos utilizar agora? O como. Então, como é que fica? Vamos lá. Como é que fica? Então, vamos lá. Podemos utilizar também no início da frase, não é? Como a sua história foi publicada em vários países, em jornais de vários países, muitos empresários prometeram ajudar a financiar os seus estudos, não é? Portanto, repara, como a sua história foi publicada em jornais de vários países, muitos empresários prometeram ajudar a financiar os seus estudos. Repara que esta frase, com o como, e a frase anterior, com o quando, não é? Ali, quando ele leu um livro chamado Using Energy, conseguiu improvisar uma turbina eólica para gerar energia em casa, não é? Portanto, esta frase e esta têm a conjunção no início da frase. Não quer dizer que tivesse que estar ali obrigatoriamente, mas fica melhor aqui, neste caso, nestas duas frases, fica melhor aqui. Depois temos ainda a F, hoje aos 33 anos, William Kankamba quer ajudar os outros jovens. Ele cria oportunidades para novos inventores. E então, vamos utilizar a palavra pois, e temos aqui hoje aos 33 anos, William Kankamba quer ajudar outros jovens, pois cria oportunidades para novos inventores. Ok, o desafio que temos para casa hoje é exatamente este. Vais fazer uma pequena pesquisa sobre jovens inventores ou sobre objetos construídos a partir do lixo. Porque esta invenção do William Kankamba foi feita a partir do lixo. Ora, ficamos por aqui. Até à próxima aula. Adeus.